Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia hoje, a sua presença e a sua audiência aqui. Vai ser muito interessante porque nós vamos resgatar um assunto, ou falar sobre um assunto muito bom, que é o culto familiar ou culto doméstico. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai de família, ou, enfim, que está nos assistindo. Qual foi a última vez que você esteve no mesmo ambiente, na sua casa, com toda a sua família? Que um não estivesse no quarto vendo televisão, o outro vendo... No mesmo ambiente. Foi uma refeição, você consegue juntar a sua família em uma refeição, ou para ver televisão, ou somente para conversar. Qual foi a última vez que todo mundo sentou junto, desligou tudo e conversou? Isso cada vez mais está extinto na família brasileira pela nossa correria, às vezes também por tecnologia. A gente chega em casa, um está no videogame, outro está no TV a cabo, outro está no celular, outro está no computador, o pai quer descansar, a mãe está fazendo comida, ou o pai está fazendo comida, enfim, está tudo hoje misturado e a gente não consegue às vezes sentar e conversar. Tudo bem? Como foi seu dia? Muito menos para falar sobre a palavra de Deus. Então vamos debater um pouco hoje sobre a importância da escola, não da escola bíblica dominical, mas do culto doméstico, do culto em família, onde o pai ou a mãe ou alguma pessoa exercem ali talvez o sacerdócio, ensina para os outros, fala sobre Deus com os outros, canta hinos, lê a Bíblia. O que isso traz de bom e de diferente para a família, mas não só isso, para a igreja? A igreja perde muito quando as famílias não praticam isso em casa, porque isso reflete dentro da igreja. Nós vamos debater um pouco sobre isso e as implicações hoje no Antenados na Geral. Para falar sobre culto doméstico ou familiar, recebo ele que é pastor na igreja, na primeira igreja batista do Recreio, também é psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço o convite, o privilégio de estar aqui na Boas Novas mais uma vez e primeiramente agradecer a direção da emissora e a direção do programa por resgatar esse tema tão importante. Infelizmente, hoje, nas nossas famílias, o culto doméstico já entrou em desuso. Por conta do ativismo, de tantos compromissos, às vezes os horários não batem, eles se chocam o tempo todo. A família tem pouco tempo para estar reunida, mas a gente acha importante resgatar essa prática bíblica, porque a gente aprende que na Bíblia as famílias já se reuniam para o exercício da fé. E você viu, enquanto o pastor Paulo estava falando, a gente mostrou um pouco do livro de autoria dele com Gilson Bifano. É como se fosse um roteiro, uma revista para Exato. Roteiro para cultos domésticos ou familiares. Às vezes, poxa, eu quero fazer, mas eu não sei como. Meu irmão, estuda, está aqui, vai lendo, ajuda, compra para cada familiar. É muito interessante. A gente vai debater um pouco sobre também como você iniciar hoje. Está assistindo, quando acabar aqui à noite, você reúne a sua família, você vai ver a diferença que vai dar no seu sono. Você vai dormir melhor se você fizer um culto doméstico ou familiar antes de você dormir. Vai fazer muita diferença na sua casa. Para falar também sobre isso, recebo ela que estuda psicologia e também é pastora do Ministério Restauração e Vida e trabalha há mais de 25 anos com cura emocional. Pastora Cleide Nossa, pastora, bem-vinda ao Antenados. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui de volta, né? E eu acho que isso é fundamental na família. Eu tenho um grande testemunho na minha vida com relação a culto familiar, culto doméstico. E desde pequenininho até hoje nós fazemos isso. Mesmo os filhos sendo casados, nós conseguimos, né, na correria do dia a dia hoje, manter essa coisa assim de vamos estar juntos, vamos ter comunhão, vamos... Então, depois a gente pode falar mais um pouco disso. Obrigado, seja bem-vindo, pastor. Eu também recebo ele, que é diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Renato César, querido, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui compartilhando de um tema tão relevante que eu acredito que até na minha postura de teólogo, entender a mudança do comportamento que a igreja está vivendo durante esses últimos 15, 20 anos, principalmente com o aumento da tecnologia. As relações mudaram muito o formato. Parece que a raiz disso não é na igreja em si, mas parece dentro das casas, né? A gente vai falar um pouco, porque o que a igreja está fazendo diferente, está mudando muito. Às vezes é dentro da casa que reflete, porque a primeira igreja é a casa, meu irmão. Depois você vai para o templo, né? Enfim, a instituição, a igreja que mais começa na sua casa. Se tem alguma coisa ali errada ou que está faltando, vai refletir na igreja. A gente vai falar um pouco sobre esses reflexos também com ela, que é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Sepetiba. E ela é diretora do Instituto Teológico Quadrangular Mônica Canedo. Não é de Sepetiba não, o pessoal está voltando para Sepetiba, é Santa Cruz, né? Santa Cruz. O pessoal de Sepetiba ama a senhora, bem-vinda ao Antenados na Geral, pastora. Que bom poder estar aqui de novo e falar de uma coisa assim tão gostosa que, graças a Deus, eu tenho muita preocupação em fazer em casa, né? De estar em casa, de falar do amor de Deus. Aí falar, se a gente transfere só para a igreja, né? E como
a sua casa, ela tem essa percepção de Deus, né? Deus está só na igreja, né? E dentro da minha casa. Então eu preciso trazer. Na verdade, eu acho que o primeiro culto tem que ser em casa, a primeira adoração, busca. E a igreja é algo que agrega e não algo que tem que ser igreja, em casa é só, né, às vezes. Até não precisa ser muito tempo. Todas as nossas refeições é feita na mesa, nós oramos antes da refeição e não se leva celular para mesa. Então aquela coisa assim, bem regrada, mas a gente, não, eu quero isso de fato. E engraçado que a vida toda eu não sentei na mesa, mas eu falei, quando eu casar, eu vou ter uma mesa e eu vou sentar à mesa, né? E hoje eu faço isso com a minha família, a gente traz. E é tão lindinho ver minha filhinha de 4, a outra de 5, de 6, sabe? Orando, né, falando de Deus, orando pelo mundo inteiro. Quando ela fala, Senhor, não abençoa só a minha família, também o mundo inteiro, né? Então, é essa consciência que eu quero que elas vão crescendo e trazendo, e é muito bom. E olha, uma das coisas mais interessantes até para a gente iniciar é porque quando nós temos aqui às vezes teólogos e pastores, às vezes é um pouquinho mais fácil falar. Eu também cresci muito com o culto doméstico, mas o meu pai era pastor. Então eu via ele pregando lá, falava para as pessoas em casa, então para mim era muito natural em ver o meu pai já pregar e ensinar a Bíblia. É uma questão que eu acho muito boa e diferente, mas já pude também participar, quando eu estava dormindo ou na casa de amigos, de culto doméstico na casa deles. E os pais deles não eram pastores, não eram diáconos, não tinham nenhum tipo de liderança. Mas na casa deles, eles ensinavam a Bíblia. E eu via para os meus amigos, olhava assim, a admiração que eles tinham quando o pai dele tinha essa postura. Porque para mim, que sou filho de pastor, meu pai ensinar em casa, eu já estou acostumado, ele está ensinando a Bíblia. Mas para quem, às vezes o pai não tem nenhum tipo de liderança e dentro de casa ele é um sacerdote. Né? Isso, na verdade, é o exercício do sacerdócio universal que a gente vê na Bíblia. O resgate disso é muito bonito ver como os filhos mudam a admiração, o sentimento para os pais e os familiares quando vê essa situação. Só antes da gente começar a falar propriamente do culto e as suas funcionalidades, eu acho muito interessante, talvez assim, eu acho que o primeiro impacto que um culto familiar ou doméstico pode trazer é a simples reunião da família. Eu estava vendo uma pesquisa aqui, lendo, e eu lembro que eu até eu fiz um trabalho nela na faculdade de publicidade, quando eu estudei publicidade, há uns 8 anos atrás. Do resgate, que quando chegaram aquelas telas planas, de plasma ou de LCD, sei lá como foi, aquilo foi uma revolução tecnológica dentro da casa da pessoa. Então, quando chegou aquilo, tela plana, bonito, com uma imagem boa na casa, ele falou assim, ó, pela primeira vez, a tecnologia está fazendo um resgate familiar. Porque a família, ao invés de cada um estar no seu quarto assistindo televisão, todo mundo se reúne na sala para ver naquela televisão, porque quando a gente comprava era caro, botava só na sala. Então, todo mundo ia para a sala para ver aquela televisão. E eu fiz um trabalho inteiro dissertando sobre o resgate. Existiam vários, enfim, né, estudos sobre isso também, fantásticos, de como a tecnologia ela unificou e houveram mudanças em famílias por causa daquela tecnologia. Claro que hoje já passou muito tempo. Pelo menos aproximou os corpos. Aproximou, mas hoje distanciou de novo, porque cada um tem celular, já vê no celular, cada um está no lado. Mas é interessante que a simples união, eu não vou nem falar ainda sobre o conteúdo, mas o simples fato de sentar a família, 5 pessoas, numa mesa, porque hoje é muito difícil. Eu não sento, talvez, numa mesa com toda a minha família, irmãos, esposa, tudo, acho que mais de um ano que eu não sento com toda a minha família, até porque cada um está no lado. Mas quando você senta junto para comer, só para ver um outro, já é uma grande mudança, não é? Com certeza. A gente está cada vez mais precisando de coisas assim. Em casa nós temos, toda segunda-feira, o jantar da família. Coisa boa. Então, temos um filho que é músico e esse não pode participar toda segunda-feira. Então, eventualmente, ele passa o sábado junto com a família. Então, aí a gente faz esse resgate, né? Aproveitando que ele está junto, vem toda a família de novo e a gente passa o dia junto, ou na minha casa ou na casa do filho mais velho, que mora perto da gente. E isso, assim, traz resgate de muitas coisas, né? E é bom para o pai, para a mãe, que está no Senhor, a família está no Senhor, ver isso, presenciar que os netos estão participando de algo que hoje está extinto, como você falou, né? Então, para nós isso é fundamental, tem que haver, e a gente tem essa alegria de toda semana, por enquanto, até aqui o Senhor nos ajudou.
Na visão de vocês, o que esse culto familiar resgata? Além da, a gente acabou de falar da presença das famílias, de se olhar um ou outro, que às vezes é muito corrido, né? Depende quando os filhos crescem, então começam a trabalhar ou saem de casa, aí pronto que já era. Mas o que vocês entendem que isso resgata como valores familiares? Eu acabei de falar talvez do sacerdócio do pai, a aproximação com a família, como é que vocês entendem acho isso? que além de tudo que você já disse, do resgate, da devoção a Deus, da prática da fé dentro de casa, deixar de terceirizar a fé, achar que a fé tem que ser praticada só na igreja, é o resgate também da comunhão em família, da unidade em família. Isso. Hoje a gente vive dias muito difíceis, né? É muita correria, há um ativismo desenfreado, a família acaba não tendo mais tempo para estar junto, a família infelizmente está se degladiando dentro da própria casa, e essa iniciativa tem que partir do pai e da mãe, não tem dúvidas. O pai e a mãe têm que resgatar dentro de casa o momento de devoção a Deus. É um momento informal, não pode ter no culto doméstico, por exemplo, aquela liturgia elaborada, aquele formalismo que às vezes numa reunião num templo, numa grande celebração, até mesmo exige. Mas dentro de casa, o culto pode ser feito de forma mais informal, né? Sentado à mesa, no chão, né? Na varanda, na cozinha, em casa, na cama, quer dizer, tem que ter um ambiente mais informal, tem que seguir um roteiro, por isso que há vários livros, revistas que sugerem roteiros para cultos domésticos, geralmente faz uma pergunta de início como quebra-gelo, um momento de oração, uma sugestão de um cântico, um texto bíblico com um pequeno texto para reflexão, e ali perguntas que são lançadas para os membros da família debaterem, conversarem, e no final, por que não, uma pipoca, um guaraná, uma coisa mais informal para você ter tempo de estar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, mas isso é fundamental. Então, além do resgate do sacerdócio universal de todo crente na família, é o resgate também da unidade, da comunhão, o momento da família estar junta, reunida, isso não tem preço. É interessante que nessa comunhão, nesse tipo de comunhão, como a gente tem lá o jantar, né, toda semana, então jantamos todos ali, mas há um debate, como você falou, né? Há um debate, então a gente fala das coisas de Deus, a gente fala da palavra, da visão que cada um tem, e isso é muito rico. E, novamente, né, é muito importante a gente ver que as crianças estão crescendo nesse ambiente, que hoje é tão difícil. Um dia desses eu estava muito preocupada, pensando em como abordar com as nossas crianças os assuntos que hoje já começa com namorico, de 5 anos de idade já está falando de namorado, de beijar na boca, 10 anos já está namorando firme, firme entre aspas, né? E os pais acham bonitinho, ai, que lindo, né? E não entendem o preço que eles vão pagar no futuro com isso. Então, eu creio que até surgiu uma preocupação de Deus mesmo no meu coração. Eu reuni minhas noras e filhos, estava falando com eles. Olha, a gente precisa orar para ver uma forma de abordar esses assuntos com as crianças já. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e eu vou querer entrar nisso. Esse é o tipo de conteúdo que pode se trazer para um culto familiar, porque muitas vezes a gente deixa para o pastor, para a igreja, a responsabilidade, não só de ensinar a Bíblia, mas de educar, às vezes, filho. Eu já vi situações de uma moça entrar na filha e falar, pastor, fala para minha filha que ela não quer comer. Então, assim, como é que a gente pode usar o culto doméstico para ensinar a Bíblia, mas também para tocar sobre esses assuntos mais complicados, que às vezes o pai não tem jeito para falar com os filhos. Às vezes bota para um pastor de jovens, outras pessoas que mas que é importante. Vamos falar um pouco sobre isso e, claro, qual é o reflexo que uma igreja tem se as famílias que pertencem a ela não fazem um culto familiar? Ou se fazem, qual é o reflexo positivo e negativo que ela poderá ter também? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.